Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu vou ler com você Êxodo capítulo 15, a partir do versículo número 23. Então diz assim: as águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Então, olha o que aconteceu aqui. O povo decidiu parar ali em Mara, sendo que logo ali à frente em Elim, eles teriam 12 fontes, né, de águas doces, 70 palmeiras para se abrigarem do sol, né, para ter um lugar abençoado para ficar, mas decidiram parar ali, porque eles viram aquelas águas e acharam que aparentemente ali seria bom, mas não consultaram o Senhor através de Moisés para saber se era ali que eles deveriam ficar, se era ali que Deus queria que eles ficassem. Não, eles decidiram ficar ali. E daí começou, né, a murmuração. Ali Deus os provou. Deus os provou no deserto, Deus os provou ali, e Deus disse para eles, né, que se eles ouvissem atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, né, e inclinarem os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, não eram alguns, todos, né, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A palavra diz que o povo de Israel, eles nunca tiveram doentes. A palavra fala que as roupas deles se renovavam, nunca os seus pés se incharam. Então, para você ver que a enfermidade, gente, ela não é de Deus. Ele é o Senhor que nos sara. Jesus morreu na cruz e levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa dor, a nossa aflição. Jesus levou tudo. Então Deus, ele não castiga ninguém com enfermidades, né? Lá no Egito, vieram as pragas porque Deus mostrou para os egípcios que ele era Deus, porque todos aqueles deuses que eles serviam, que eles julgavam, que os protegeria, que eram os deuses, né, que era o que veio referente a cada praga, eles ficaram amedrontados, porque eles viram que o Deus dos hebreus era maior do que os deuses deles, né? Então eles ficaram apavorados com todas aquelas pragas que sobrevieram sobre eles. Mas o povo hebreu no deserto, nunca os seus pés se incharam. Imagina naquele calor escaldante, né? Começa a esquentar. Até o nosso corpo, o nosso organismo se acostumar com os primeiros calores, a gente sente, né? A pressão baixa, os pés incham, retenção de líquido, enfim. Eles nunca tiveram isso. As roupas se renovavam no corpo deles. As roupas não envelheciam, né? Porque lá eles não tinham da onde colher, da onde produzir os tecidos, né? Mas Deus fazia com que as roupas se renovavam no corpo deles. Vocês já imaginaram isso? As roupas sempre novas,
as crianças crescendo, as roupas crescendo conforme o desenvolvimento das crianças. Olha o cuidado de Deus. E o povo só sabia reclamar. Qualquer coisinha era motivo para eles reclamarem. Eles esqueciam os detalhes, eles esqueciam de tudo isso que Deus já havia providenciado na vida deles. E após atravessar o Mar Vermelho, o povo, né, ele comemorou ali 3 dias, né, a alegria de se ver livre do jugo, né, do Egito. Eles pararam ali Mara, né, e bebem daquela água. Aquela água era amarga. Então o povo começou a murmurar, sendo que ali perto, né, em Elim, tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Se eles viram que a água era amarga, que não era boa, era só eles ter levantado acampamento e ter dito, opa, não é aqui que é pra gente ficar, vamos mais em frente. Moisés, consulte a Deus onde é para nós irmos. Não, mas a primeira coisa foi murmurar. Nós devemos entender que muitas vezes, né, nas palavras do apóstolo Paulo, ele fala ali, né, esmurramos o vento e corremos sem alvo. O motivo de tudo isso é porque nós nos apressamos e corremos à frente de Deus. Pensando com isso, né, ter a solução. 12 fontes de água estão à nossa espera. Mas a gente crê que mar é o lugar certo, né? E o resultado é o quê? Frustração, queixa, decepção, falta de fé. Sendo que ali na frente estava a bênção. Mas eles decidiram ficar aonde? No lugar errado. Como o povo judeu, né? Quando a gente está com medo, muitas vezes a pessoa tem a tendência, né? De buscar pelo instinto de sobrevivência, resolver a nossa situação e de modo certo esse instinto, né? Até não é ruim porque afinal de contas ele serve algumas vezes para nos alertar de situações de emergência. E o grande problema é quando esse mesmo alerta transcende algo que nos paralisa, impedindo-nos de alcançar a verdadeira bênção que Deus reservou para nós. Então nós não podemos ficar paralisados, estagnados com a situação que tem se levantado contra nós. Nós devemos prosseguir em frente, seguir o alvo para aquilo que Deus tem para nós. Não ficar parado ali em Mara, mas ir para Elim, para as 12 fontes, para 70 palmeiras que tinham lá, né? Então nós devemos ter sim o alerta, saber, opa, aqui não é para mim, não é o lugar que Deus tem para mim. Mas nós não podemos ficar parados, amedrontados com a situação. Aquele povo, né, em algum momento deve ter pensado, nossa, nós vamos achar água onde? No deserto. Acharam aquela água ali, acharam que era boa e pensaram, nossa, essa aqui é amarga, aparentemente era boa, né? Para você ver como as aparências enganam. Às vezes você olha para alguém e você acha assim, nossa, aquela pessoa ali é uma bênção, mas dentro é amarga. É uma pessoa amedrontada, acuada, frustrada, sem fé, que murmura, que reclama. As aparências enganam. É Deus conhece a verdadeira intenção do nosso coração. E hoje o Senhor chama você para viver grandes coisas. Ele quer dar o melhor para nós. E é preciso esperar e ter a certeza de que Deus está nos conduzindo à abundância. Então, se algo lhe causa medo ou desconforto, confie que Deus tem a resposta certa. E Ele suprirá todas as suas necessidades e irá muito além do que você possa imaginar. Ele não te decepcionará. Então, creia que o que Deus tem para minha vida e para sua vida é muito
muito mais além do que nós podemos imaginar. A palavra diz que ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Que os planos do Senhor, que os pensamentos do Senhor são maiores e mais altos do que os nossos. Você já viu que Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos? Você pede algo para Deus achando que aquilo assim, ó, nossa, é tudo. E Deus faz sempre mais. Porque Ele é o supremo, soberano, criador de todas as coisas. Ele é o nosso provedor, aquele que supre todas as nossas necessidades, não só algumas. Todas as nossas necessidades, elas são supridas pelo Senhor quando nós somos conduzidos e dirigidos por Ele. Quando nós nos depararmos com uma situação ali, né, como a do povo, estou aqui em mar, essa água é amarga, eu vou consultar a Deus, Senhor. Esse lugar aqui não é o que o Senhor tem para mim. Mas Deus, né, na sua infinita misericórdia, ainda fez com que aquelas águas se tornassem doces. O povo só sabia reclamar. O povo só sabia murmurar. Por isso eles ficaram 40 anos andando no deserto, paralisados ali. Andando em círculos. Gente, a terra estava aqui. E eles estavam andando aqui, ó. E a terra estava aqui do lado. Sabe por quê? Porque quando as pessoas, elas estão frustradas, amedrontadas, com falta de fé e de temor de Deus, ela não consegue enxergar a bênção e o milagre. Ela só vê o problema, ela só vê a dificuldade, ela só foca no deserto. Mas ela tem que entender que o deserto é a escola do Senhor e que o deserto não dura para sempre. Jesus foi para o deserto para se preparar. Jesus ficou lá no deserto 40 dias e 40 noites, ele jejuou, se consagrou, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele enfrentou Satanás cara a cara, Satanás tentando ele. Jesus se preparou, sendo filho de Deus, ele foi para o deserto. Depois que ele foi batizado ali, né? Ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus foi lá para o deserto para se preparar. De repente, eu não sei se você está no deserto ou vai passar por o deserto, mas você deve estar preparado, confiante. Por mais difícil que seja a situação que você está enfrentando, não reclame, não murmure. Em tudo dai graças. Deus é bom em todo tempo. Deus, ele está contigo. Deus, ele reverte qualquer situação ao teu favor. Você pode estar sendo injustiçado hoje. Você pode estar indo a juízo hoje. Mas amanhã é Ele que vai julgar a tua causa. É Ele que vai julgar, é Ele que vai condenar aquele que está te levando a juízo. Deus é assim. Quando você confia nele, quando você pede a direção dele, quando você deixa ele te conduzir, ele te dirige para Elim, para as 12 fontes de água doces e para 70 palmeiras, aonde você tem sombra, aonde você tem descanso, onde você tem paz. Às vezes a pessoa está insistindo a ficar lá, né? Em Mara. Mas sendo que Deus tem a bênção logo ali na frente, ela não consegue ver. Porque quando ela está tão frustrada, e quando que a pessoa se frustra? Quando ela vive as suas escolhas erradas, as suas decisões erradas, ela está sempre se frustrando porque ela não sabe pedir a direção e a orientação de Deus. Ela quer ter o domínio, ela quer ter o controle sobre a vida dela, mas ela esquece que acima de todas as coisas tem Deus, que Ele deve estar no controle de tudo. A nossa vida deve estar nas mãos dele. Aqui era muito simples, era só o povo ter consultado a Moisés.
Moisés, consulte a Deus, pergunte para o Senhor se é aqui que nós vamos ficar. Porque se for aqui, o Senhor vai transformar essa água aqui para nós. É o que Deus faz. Ele transforma a água amarga em água doce. Ele reverte a situação, porque Ele é Deus. Não se esqueça disso. Ele é Deus. Ele não é qualquer um. Ele é Deus. A palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque é o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos livrar e para nos guardar aonde quer que nós andarmos. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Eu já contei aqui, né, do meu gurizinho, que estava indo na escola um mês ali, né? Não tinha ninguém que reparasse ele no pátio, nós não sabíamos. E Deus livrou ele de tantas coisas, que quando nós ficamos sabendo daquela situação, eu e meu esposo só glorificamos a Deus. Desde o momento que eu soube, desde o momento que eu coloquei os pés no pátio da escola e fiquei observando como ele ficava lá dentro, eu só dei graças a Deus e glória a Deus o tempo todo, porque Deus livrou ele de sair para fora de um portão e ser atropelado, Deus livrou ele de ser sequestrado, Deus livrou ele de cair de uma altura das escadas que desciam, né, para a quadra que está em reformas hoje. Então, assim, ó, Deus livrou o meu filho de tantas coisas. Por quê? Porque eu sempre coloquei e coloco Deus na frente, sempre, quando ele sai de casa. Eu digo, Jesus está contigo, ele vai contigo, te acompanhando. Eu digo, Senhor, acampa os teus anjos ao redor daquela escola e guarda cada criança que tem lá. Cuida deles, Pai. Guarda eles, livra eles de qualquer coisa. E você ora, você fala com Deus, você pede para Deus, ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Mas nós precisamos crer e confiar no Senhor. Então nós devemos confiar nele com inteireza de coração, guardar todos os seus estatutos, guardar todos os seus mandamentos. Ele é o Senhor que nos sara, ele é o Senhor que nos cura, ele é o único que pode curar as feridas da tua alma, ele é o único que pode reverter a situação do teu passado, de tristeza, de derrota, de fracasso, de frustração. Só ele pode. Tornar as águas amargas em doces. Só ele pode. Eu não sei o que você passou, o que você está passando, mas ele sabe. Então coloque diante de Deus as tuas frustrações, as tuas queixas, coloque para ele, Senhor, eu andei assim, aconteceu isso comigo, isso me feriu, mas tira essa amargura daqui. Transforma essa fonte amarga numa fonte doce, numa fonte que jorre vida, bênção. É assim que você deve se colocar diante de Deus. Pedir para Deus mudar o teu interior. A limpeza começa aqui, gente, de dentro para fora. Não adianta o exterior aqui, ó, tá tudo bonitinho, maquiadinho, ajeitadinho, mas e aqui dentro, como é que tá? Cheio de feridas, toda machucada, cheia de rancor, cheia de mágoa, cheia de ódio, cheia de ressentimento, cheia de frustração, cheia de culpa, cheia de dor? Não. Saia de mar e vá para Elim. Seja uma fonte de água viva. Deixe essa fonte que é Jesus jorrar do teu interior. Que nem aquele louvor que diz, eu quero beber desse rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. É isso que você deve pedir para Deus hoje. Lavar o teu interior, te dar direção. Peça para Deus. Ele está pronto para te ouvir. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo este devocional.
Que o Senhor alcance, Pai, cada uma delas, que o Senhor possa estar abençoando a vida delas, tornando as águas amargas em doces, que ela tenha um semblante de paz, de amor, de tranquilidade, que o Senhor possa estar curando as feridas, que esta pessoa seja uma fonte de água viva jorrando do seu interior, que Jesus venha fazer morada no seu coração, que ela dê lugar ao amor, à paz, à alegria, à bondade, ao domínio próprio, à temperança. Que esses frutos do teu Espírito, Senhor, sejam gerados na vida desta pessoa. E que aonde havia raiva, rancor, amargura, ódio, ressentimento, feridas, decepções, frustrações, brote uma fonte inesgotável, Pai, de água viva. E que desse coração, Pai, venha brotar o teu verdadeiro amor, que lança fora todo o medo. Que o Senhor esteja abençoando e guardando cada vida, Pai, que está ouvindo esta palavra nesta manhã. Que o Senhor abençoe cada homem, cada mulher. E que o Senhor possa estar transformando a vida desta pessoa, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Que Deus venha te conduzir, que Deus venha te dirigir, em nome de Jesus.